E aqui logo vem os pontos fracos do programa de estágio. Quais seriam esses pontos fracos? A inexistência de curso de treinamentos, que foi considerada pelos graduandos que ainda não fizeram estágio e pelos professores, né? E aqui com 38% a má remuneração pelos graduandos que já fizeram estágio, né? Trouxe aqui também para fazer uma análise, uma analogia diante desse levantamento estatístico, as ações lógicas e as ações não lógicas, né? Para compreender as ações lógicas, Pareto diz pra gente que é possível, simples também de compreender, basta você observar o comportamento de um engenheiro, né? É um profissional formado e dentro da ação lógica, como que a gente observa isso? O engenheiro, ele quando não se equivoca, ele conduz-se de modo lógico, até porque ele tem um conhecimento, ele tem um objetivo, ele sabe onde ele quer chegar. Ele quer construir uma ponte, ele vai estudar resistências materiais, local, cálculos, tudo isso está dentro do seu objetivo. Ou seja, nas ações lógicas, os meios estão associados aos fins, né? E dentro da ação não lógica, esses meios não se associam aos fins. O objetivo não condiz com o subjetivo. Dentro dessa pesquisa que os alunos da Faculdade de Sumaré eu fiz aqui uma analogia para saber quais são as características, né, e se essas ações têm fim lógico, se as respostas que eles obtiveram dentro dessas respostas, existe uma ação lógica. Aqui em agregar conhecimento, que foi a mais votada aí pelos pesquisadores, assim, pelo pessoal que foi avaliado. Na pergunta que eles destacam como mais importante, vem aí o objetivo dos estagiários é agregar conhecimento, até porque isso condiz com o subjetivo. Do decorrer do curso, ele vai adquirir conhecimento, isso gradativamente. Na prática dos estagiários, isso sim condiz, né? O objetivo condiz com o subjetivo. E agregar e cumprir na grade curricular não está no objetivo dele, até porque só cumprir 300 horas de estágio não é o suficiente, ele não vai aprender em 300 horas, ou seja, ele precisa de no mínimo 6 meses para adquirir o conhecimento suficiente. E na visão das empresas, que as empresas deveriam oferecer para esses estagiários seria treinamento e cursos, mas aí a gente teve até um empate, né? Porque o treinamento e curso ele colabora muito para o treinamento do desenvolvimento do profissional, né? Para ajudar ele a ingressar no mercado de trabalho. E a possibilidade de efetivação, sim, deu sim, e também porque isso conta também, né? Na maioria das hipóteses existe a possibilidade, né? E nem sempre há uma possibilidade. Aí, qual é o ponto mais fraco do estágio, né? O objetivo deles, as empresas encaram os estagiários como mão de obra barata. E até porque o objetivo dessas empresas é um lucro para as empresas, né? Porque as empresas não vão ter gasto com esses estagiários, né? Isso está dentro da ação lógica. Dentro da ação não lógica, seriam as atividades que eles não desempenham, o conhecimento que eles têm na sala de aula, eles não desempenham isso na prática, no decorrer do estágio. Até porque é o objetivo deles, sim, executar na prática o que eles veem em sala de aula. Só que isso acaba não acontecendo, né? Ele não executa as atividades obtidas em sala de conhecimento obtido em sala de aula. Bom, eu espero que o pessoal aí, vocês de casa também tenham compreendido aí as ações lógicas e ações não lógicas. Muito obrigada e boa noite a todos. Muito obrigada, Silmara, pela colaboração, foi muito esclarecedor de fato. Muito obrigada, professora, seja sempre bem-vinda ao nosso programa. Como vocês puderam perceber, os dados foram bem explicativos, certo? Né? E para a gente finalizar nosso programa, eu gostaria de pedir que vocês colocassem a opinião de vocês a respeito de tudo que nós discutimos, se de fato vocês mantêm a mesma opinião, se foi modificada, enfim, colabora mesmo com a conclusão do nosso telespectador para que ele não saia daqui com nenhuma dúvida. Por favor, doutora. Então, o que a gente pode ver é que tem muitas controvérsias sobre o estágio na prática, né? É importante a gente enfatizar aqui, nós temos leis, tá? Elas têm que ser seguidas, e o grande problema é as empresas que utilizam o estágio para contratar mão de obra barata, né? Eu vejo que os estagiários são muito incomodados com esse rótulo mesmo, e isso é ruim, mas é importante dizer que o estagiário não é um
profissional. Tá? É importante dizer que na hora que você for procurar um estágio, procure uma empresa idônea, né, para prestar o seu estágio. É muito importante isso. Certo? E vá atrás dos seus direitos. Sim. Bem, a minha palavra final, minha conclusão é a seguinte: o estágio ele é importante na formação acadêmica, como vai por trazer, para agregar conhecimento como profissional. Então, assim, eu já fui um dia antes da minha formação, enquanto estava me formando estagiária. Tem um lado ruim, por causa que as empresas deturpam um pouco? Tem, é fato. Mas enfim, o porquê que é importante o estágio? Para você agregar conhecimento e se tornar um profissional. Um profissional que tenha realmente crescido em toda a sua carreira. E aproveitar essa oportunidade de estágio para crescer, para subir, para alcançar o topo. Então, assim, aproveite, é importante, e o mercado ele está aberto, ele está apto, né, e preparado para receber os estagiários. E isso, com certeza, vai ser importante no currículo de todos os estudantes. Então, façam estágio, é importante. Regiane? Bom, minha conclusão é a seguinte, Marx, ele tentou demonstrar que no capitalismo sempre haveria injustiça social. E para alguma pessoa ficar rica e ampliar sua fortuna, ela teria que explorar o trabalhador. Por quê? Porque o trabalhador, ele produz muito mais para o seu patrão do que ele produz para a sociedade, né? Ou seja, o proletariado de Marx nada mais é que o empregado CLT de hoje, e nós estagiários estamos muito abaixo disso, porque produzimos tanto quanto os empregados, ou até mais, e custamos muito mais barato. Gostaria até de deixar uma pergunta no ar, que é a seguinte: por que no primeiro ano eu posso estagiar na faculdade, mas a faculdade ela só aceita o meu relatório de estágio no segundo ano? Importante. É um bom tema aí para o seu programa, porque eu mesma tenho dúvidas sobre isso. Com certeza, obrigada, viu? Cris, o que você acha? Qual a sua conclusão? Considero que o estágio é muito importante. Agora eu penso assim comigo também, não vou deixar para o final. Eu tenho que fazer já no próximo semestre, vou fazer algumas pesquisas e vou começar já a ingressar fazendo um estágio na minha área. Não deixar para o final. De acordo, então, com o que a gente pôde observar, ficou consenso de que é muito bonito, é muito legal, visa desenvolver o antigo aluno, transformando ele em profissional. Acabou sendo deturpado. O respeito por essa ideologia se perdeu um pouco, mas ficou realmente confirmado, de acordo com as minhas convidadas, de que é necessária uma revisão. Se for feita essa revisão, ele vai voltar, então, a ter todo esse brilho. O estágio é importante na formação acadêmica e a gente precisa voltar às origens, aplicar, de fato, uma reestruturação, talvez uma fiscalização, até mesmo no projeto de lei, na aplicação, uma fiscalização nas empresas. Havendo isso, temos certeza de que ele vai voltar a ser realmente tão importante, a ter a visão, a ser visto como deveria ser de fato. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada aos alunos da Faculdade de Sumaré que estão acompanhando, professora Aline Vilela, que acompanhou toda essa turma. Um beijo para você aí de casa e até semana que vem com mais um Profissionais em Questão.